tudo bem? Eu sou a Giovana Carolina e faço parte da terceira série A da Escola Epaminondas Ferreira Lobo. E agora eu vou gravar uma pequena videoaula para você sobre o movimento feminista no Brasil. Se você conhece tudo, continua aqui para ter certeza se é tudo verdade. E se você não sabe muitas coisas, eu tenho certeza que eu vou te ajudar hoje. Eu preparei uma linha temporal incrível para você entender como se deu início no Brasil, como se desenvolveu e o que realmente é o tal do movimento feminista no Brasil. Continua comigo que eu vou te explicar tudinho. Eu acho que você entende o que é o movimento feminista. Ele é um movimento que envolve mulheres. São diversas classes de mulheres que estão envolvidas nesse movimento, como as mulheres brancas, as mulheres negras, os homossexuais, as trans, entre muitas as outras. E elas buscam o que, Giovana? Elas buscam direitos iguais. Direitos iguais ao homem. Poder votar, poder ser dona do seu próprio narizinho, poder ter suas próprias escrituras, ter a sua própria história sem ter alguém que leve o nome por ela. Então vamos lá e começar essa aula. O movimento se deu início lá no século XIX. Como era o Brasil no século XIX? Deixa eu te lembrar, era um período de escravidão. A economia, e as mulheres sofriam com isso, né? As mulheres brancas tinham que ficar em casa limpando a casa para os seus maridos e as negras eram escravizadas. Elas não podiam trabalhar para sobreviver, porque elas tinham um dono, até mesmo a que não era escrava, ficava em casa limpando. Durante o Império, foi reconhecido a educação feminina. Foi então que uma personagem se destacou bastante. Você já ouviu falar dela? Anícia Floresta Augusta. Ela era uma grande escritora e professora. E ela fundou uma escola no Rio Grande do Sul e outra no Rio de Janeiro. Ela escreveu 2 livros que ficaram muito famosos e deram vigor para as mulheres correrem atrás do que elas realmente mereciam. Quais foram esses livros? Ela gostava muito dos livros de uma escritora inglesa, então ela meio que reescrevia artigos sobre eles. Então os 2 livros são... O primeiro é Conselhos à Minha Filha, de 1842. E o segundo é o Opúsculo Humanitário, de 1853. Eles são apontados como as primeiras obras sobre o feminismo no Brasil. E como estavam os Estados Unidos nesse tempo? Eles estavam batalhando também, um pouquinho à frente da gente, lutando pelo direito de voto para as mulheres. Foi então que uma dentista se aproveitou desse momento, porque ela, como ela tinha a sua formação, ela conseguiu votar escondida no Rio Grande do Sul. Ela foi a Isabel Matos Dalton. Teve que votar escondida, imagina isso. E agora eu acho que você conhece a Chiquinha Gonzaga. Ela também foi muito importante. Ela era uma grande escritora, só que ela tinha que usar um pseudônimo masculino. Como que faz quando as pessoas leem a sua obra e pensam que foi um homem que escreveu, quando na verdade foi você? Chiquinha estava cansada disso, né? Quem não estaria? Foi então que começa a Primeira República. Mas o que muda na Primeira República? As mulheres conquistam o direito de trabalhar para sobreviver. Elas já votam, Giovana? Não, elas ainda não conseguiram o direito de voto. Mas agora elas conseguem trabalhar para sobreviver, para bancar o seu narizinho. Graças a Deus! Apesar da República não ter contato com a igreja, mesmo assim a mulher não podia se divorciar. Uma vez casada, era casada, ela dependia do seu marido. Para viajar, ela precisava de autorização. Para receber a herança que ela tinha dos pais dela, o marido tomava conta. Para trabalhar fora de casa, elas conseguiram o direito, só que elas precisavam de autorização de um homem para trabalhar e para adquirir qualquer patrimônio. Mas a Constituição Civil de 1916 que definiu a mulher como incapaz de separar, de viajar e tudo isso que eu falei. Mas nesse momento surgem no Brasil as fábricas. Foi quando o trabalho
quando o trabalho infantil foi muito utilizado. E era aquela coisa, né? Você trabalhava 1 trilhão de horas e recebia isso aqui de salário. Salário, ó, pequenininho. E não sei se vocês se lembram de um ocorrido muito interessante que foi a greve de 1917. As mulheres estavam lá porque elas já começaram a trabalhar nas fábricas, recebendo pouco e trabalhando muito. Mas foi então que uma pessoinha, uma mulher, teve a iniciativa de montar um partido feminino que buscasse o direito pelo voto. Foi ela, a Leonilda Figueiredo Dalton. Ela resolveu montar um partido republicano feminino, junto com a Berta Lutz, da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Será que isso deu certo? Foi então no governo de Getúlio Vargas, que foi de 1930 até 1945, muito bacana você estudar isso. Devido à pressão do movimento que é feminista, que as meninas estavam ali com tudo, mulheres fortes, guerreiras, elas conseguiram sim o voto em 1932. Tristeza ao mesmo tempo, né? Porque tanto tempo, 1932, quantos anos, ó? E a mulher não podendo votar, não podendo trabalhar. 1932 anos se passaram para as mulheres conseguirem votar. Mas nem tudo é mel. Ai, quem lembra do golpe de 37? Que a ditadura teve que fechar o Congresso e suspender as eleições. Apesar das mulheres terem conseguido votos, Getúlio Vargas definiu elas como: a mulher pode trabalhar como enfermeira, professora, secretária e, claro, né, que ele não podia esquecer, esposa dedicada ao lar. E não sei se você repara, até hoje é muito difícil você ver um secretário, né? É tanta secretária, tanta professora, e a esposa tem que ser dedicada ao lar, né? Acaba que aí ele fez com que essas profissões ficassem femininas. Só mulheres trabalhavam nelas. Cadê as engenheiras? Mas foi então, na década de 50, com a volta da democracia, destacam-se as figuras advogadas. A Rome Martins Medeiros da Fonseca e a Orminda Ribeiro Bastos. E a Rome Fonseca pediu um estudo à Câmara dos Deputados sobre a situação que eu expliquei lá no começo, quando a mulher casada não podia se divorciar pelo Código Civil Brasileiro. Ela ficou indignadíssima com a lei. Quem não ficaria? E essas duas advogadas se uniram. Então, elas elaboraram uma proposta que ampliasse o direito da mulher. O projeto foi apresentado no Senado em 1951. Apesar de uma grande repercussão, ele demorou 10 anos para o parlamento tomar uma decisão. E esses 10 anos foram, com eles ali no pé do parlamento. E então, o Código de 27 de agosto de 1962 acabava com os maridos terem tutela sobre suas esposas. E agora as mulheres não precisavam mais de autorização para viajar, não precisavam mais de alguém comandando o dinheiro delas. Graças a Deus. E vamos para a década de 60. A década de 60 foi marcada pelo surgimento da pílula anticoncepcional. Agora as mulheres não eram mais obrigadas a terem bebês se não quiserem. Mas cá entre nós, por que não inventaram uma pílula para os homens? Não tem tanta contraindicação médica. Cientistas, ainda dá tempo, século XXI, bora inventar uma pílula para os homens. E então vamos para a década de 60. O Brasil estava ainda numa ditadura militar. E não pense que as mulheres não participavam, sim. Elas saíam à rua, participavam de guerrilhas pacíficas, e uma delas, que foi uma armada, que as mulheres participaram, muito famosa, foi a guerrilha de Araguaia. Durante a distensão promovida pelo general Jason, mulheres, entre elas a
não sei se você conhece, mas também ficou muito famosa, foi a Terezinha Zerbini. Elas criaram um movimento para a anistia. Giovana, o que é anistia? Este movimento reunia mães e esposas que tiveram os seus maridos isolados pela segurança nacional. Isso também não era só os maridos, eram os filhos das mães. E após a lei da anistia ser promulgada, o movimento continuou a lutar pela redemocratização do Brasil. Foi declarado o Ano das Mulheres. Guerreiras se juntavam para discutir o futuro que queriam para o Brasil, como acabar com a ditadura. Elas mesmas, inteligentíssimas. E foi então que foi realizado o primeiro encontro das mulheres no Rio de Janeiro e também o encontro do diagnóstico da mulher paulistana, que deram origem ao desenvolvimento da mulher brasileira. E agora, década de 80, meu povo. Foi aí, quando as mulheres já estavam ganhando mais protagonismo, ainda bem, né? Porque tanto tempo. E elas conquistaram um governo com a criação de 1985. Elas criaram o Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres, CNDM, Conselho Nacional dos Direitos das Mulheres. Elas também conseguiram 26 cadeiras durante a eleição para a Assembleia Constituinte, onde lutaram pela inclusão de leis que também favorecessem as mulheres, não é mesmo? E foi aí que elas conseguiram igualdade jurídica, assim como os homens. Foi dado, então, a licença maternidade maior do que a licença paternidade. Conseguiram medidas normas protetoras na hora do trabalho e também o direito de se aposentar um pouco mais cedo. E foi assim a Constituição de 1988. Você sabe sobre ela, né? Legal estudar. Agora vamos falar de uma grande conquista, que foi em 6/8/1985, que foi aberta a primeira delegacia de defesa da mulher, especializada em vítima de agressão doméstica e de caso de qualquer violência contra a mulher. E atualmente essas delegacias existem em 7,9% das cidades brasileiras. E agora, década de 90. As mulheres já estão ganhando lugar, já estão ganhando escolarização, podem sim se formar e elas conseguem a lei de poder 30% das mulheres serem candidatas a qualquer cargo legislativo. E agora chegamos aqui, século XXI. O movimento foi crescendo, infelizmente a luta continua porque as mulheres nem sempre têm todos os direitos que merecem. E como o movimento cresceu, as normas cresceram, o mundo mudou, as mulheres continuam lutando. E agora, para acabar com a discriminação racial das mulheres e a obrigatoriedade de ter um filho. Além disso, o movimento vem crescendo através das mídias sociais e das redes sociais, como grupos, páginas no Instagram, blogs. Então, vamos falar de outra coisa? Você sabe o que aconteceu em 2006 no governo do Lula? A Lei Maria da Penha foi aprovada. A Lei Maria da Penha consiste em defender a mulher de todas as agressões que se provêm do marido. Essa lei foi dada graças a uma cearense biofarmacêutica, a Maria da Penha Maia Fernandes. Ela sofreu 2 tentativas de homicídio por seu marido. Ela lutou para a criação de uma lei e conseguiu. E a Lei Maria da Penha está aí para defender todas as mulheres que sofrem agressões físicas, verbais, psicológicas de seus maridos. Corra até uma delegacia e faça, sim, o que você tem direito, de se libertar daquilo que te faz mal. Eu espero que você tenha gostado dessa... Eu disse pequena, mas acho que ficou um pouco comprida essa aula, mas eu espero que os seus conhecimentos tenham se expandidos. E se ficou alguma dúvida, pode pesquisar mais. E é bem legal você também estudar como o movimento surgiu em outros países, mas é muito mais legal ainda você saber como surgiu no seu país. Até a próxima!